Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse cachecol em crochê de forma bem fácil, bem rápido. Utilizei aqui um ponto bem simples, mas que dá um efeito bem legal. A minha peça tem 1,80 m de comprimento e eu utilizei 2 novelos de fio Magic Pool da Círculo. Utilizei as cores 8681 e 8689, são duas combinações de cores mescladas que dá esse efeito aqui sem precisar ficar fazendo tanta troca de cores. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, assim você clicando aqui na barra de avanço, abre os capítulos para facilitar o seu aprendizado. Você consegue ir no início de cada carreira de forma bem fácil. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou trabalhar com duas cores, mas você pode seguir aqui o passo a passo fazendo com uma cor só, que dá certo também. Eu vou puxar as duas pontas de fio, mas eu vou começar o trabalho só com um dos fios. Na carreira seguinte é que eu vou adicionar outra cor, tá? Vou utilizar aqui então a agulha 4 mm, vou posicionar esse fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. E vou fazer aqui correntes sendo múltiplo de 3 mais 2. Para esse trabalho eu vou utilizar um total de 29 correntes, mas se você quiser fazer mais largo, aumenta de 3 em 3 correntes. Se quiser mais estreito, diminua de 3 em 3 correntes. Então, olha, vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio e fazer uma volta completa para formar uma laçada. Seguro nessa laçada, busco o fio e já faço a primeira corrente. E vou completar um total de 29 correntes. Completei aqui então um total de 29 correntes, mas como eu disse, se você quiser ele mais largo é só aumentar de 3 em 3 correntes, se quiser mais estreito, diminua aqui 3 correntes. Se você quiser fazer um tapete, por exemplo, pode seguir esse mesmo exemplo, é só aumentar 3 correntes aqui de 3 em 3 até ficar com a largura que você precisa. Aliás, aqui no canal já tem o passo a passo de um tapete com esse mesmo ponto, vou deixar o link aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo também para facilitar. Então, após fazer um total de 29 correntes, vou voltar na segunda corrente, olha, contando da agulha para trás, uma. Na segunda corrente vou fazer um ponto baixo. Nesse mesmo lugar, nessa mesma corrente, vou laçar o fio na agulha e fazer meio ponto alto. E um ponto alto, olha, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Vou pular duas correntes de espaço, vou na terceira e prendo com ponto baixo. Nesse mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto e um ponto alto. Vou seguir repetindo, pulo duas correntes de espaço, vou na terceira, prendo com ponto baixo e no mesmo lugar eu faço meio ponto alto, mais um ponto alto. Pulo duas correntes e sigo repetindo assim até o final do cordão. Se ficar um pouquinho mais aberto aqui essa corrente que nós estamos utilizando para fazer todos os pontos, não se preocupe, na próxima carreira nós vamos utilizar esse mesmo espaço para fazer o ponto da carreira seguinte e ele preenche um pouco, tá? Só não esqueça de pular sempre a mesma quantidade, duas correntes de espaço. Se você fez múltiplo de 3 mais 2, vai dar certinho chegar na última corrente prendendo com ponto baixo. Já estou chegando no final da primeira carreira, fazendo os conjuntos sempre do mesmo jeito, prendendo com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto, todos os conjuntos exatamente iguais. E aqui, olha, no final vou fazer esse último conjunto, né, com 3 pontos, pulando duas correntes, chega na última corrente, então, fazendo ponto baixo. Se na sua contagem sobrar corrente, não tem problema, você pode desmanchar a corrente que sobrar. Se faltar corrente, mas qualquer coisa, se você fez o cordão inicial múltiplo de 3 mais 2 e deu errado alguma coisa, você pulou errado aqui ao longo da carreira. Mas se fizer certinho, dá certo chegar no final assim com ponto baixo.
Veja que eu finalizei aqui com ponto baixo com a mesma cor, então se você quiser trabalhar com essa mesma cor, fazer a peça completa com a mesma cor, não quiser trabalhar com 2 novelos, aqui é só puxar esse fio para frente, virar o trabalho e continuar fazendo. Olha, vou voltar aqui no último ponto baixo, introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar eu vou completar o conjunto de pontos com meio ponto alto, mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar. E agora é só seguir repetindo, olha. Fiz aqui esse conjunto com 3 pontos, vou pular 2 pontos e prendo com ponto baixo, exatamente em cima do ponto baixo. E após prender com ponto baixo, você pode seguir o passo a passo que eu vou explicar fazendo com 2 cores, mas é só virar desse jeito e seguir repetindo, tá? Como eu vou trabalhar com 2 cores, aqui no final, olha, após o último ponto alto, eu vou até refazer o último ponto alto, eu não faço o ponto baixo completo, vou fazer o ponto alto, e quando chegar ali na última corrente, na hora de prender com ponto baixo, eu vou trocar a cor, já vou adicionar a cor que eu vou trabalhar do próximo novelo. Então, introduzir a agulha, vou buscar o fio ficando com 2 laçadas, e agora vou pegar o fio do outro novelo, olha que eu puxei o fio do outro novelo também, então vou posicionar ele deixando uma sobra suficiente para fazer esse arremate, posso até deixar um pouco mais para ele chegar até do outro lado, né, escondendo. Vou posicionar ele no dedo, vou buscar o fio e finalizar esse ponto baixo. Posso ajustar esse ponto baixo puxando os fios e assim eu completo então a primeira carreira do trabalho. Para começar a segunda carreira, veja que eu finalizei já com a cor diferente, vou pegar todos os fios aqui, olha, os 3 fios, deixando somente esse fio inicial, vou puxar aqui para frente e vou virar o trabalho e vou posicionar no dedo somente o fio que vem do novelo com essa cor que eu finalizei o ponto baixo. As outras 2 eu vou só posicionar para seguir escondendo ele aqui em cima dessa carreira e assim facilitar o arremate. A forma de fazer é exatamente igual, veja que eu vou voltar no ponto baixo, vou introduzir a agulha, vou pegar a nova cor, passando a agulha debaixo dos 2 fios que eu preciso esconder. E faço um ponto baixo, no mesmo lugar faço meio ponto alto e um ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou pular 2 pontos e vou prender com ponto baixo. Olha, lembra que quando eu mostrei aqui como fazer só com uma cor, eu prendi assim com ponto baixo. E eu continuo escondendo tanto a sobra de fio dessa segunda cor, quanto o fio que eu trabalhei aqui a primeira carreira, porque eu vou voltar já com essa cor novamente. Após prender com ponto baixo, no mesmo lugar, eu vou fazer meio ponto alto. E agora eu vou fazer o ponto alto, só que pegando na carreira de baixo, onde eu fiz o conjunto com 3 pontos. Olha, na corrente onde eu prendi com ponto baixo e fiz o conjunto com os 3 pontos, eu vou pegar para fazer ponto alto, e não no mesmo lugar. Pego na carreira de baixo, introduzo a agulha, puxo o fio e alongo ele um pouco mais, e completo o ponto alto. Vou pular 2 pontos e vou prender com ponto baixo em cima do próximo ponto baixo e continuo escondendo as pontas de fio. E após prender com ponto baixo, vou repetir novamente esse conjunto de pontos. Faço meio ponto alto aqui no mesmo lugar e um ponto alto pegando na carreira de baixo, sempre no mesmo local que foram feitos os 3 pontos juntos. E vou seguir repetindo assim até chegar ao final da carreira, olha, sempre do mesmo jeito, ponto baixo e meio ponto alto no mesmo lugar. O ponto alto pegando na carreira de baixo. Eu vou mostrar aqui com mais atenção para quem é iniciante onde eu estou fazendo esse ponto alto. Veja que na carreira de baixo sempre pulei 2 correntes e fiz um conjunto de pontos em uma das correntes. É nessa corrente que eu estou pegando para fazer o ponto alto, olha, no mesmo lugar que eu fiz os 3 pontos. Aqui estão as correntes que eu pulei e aqui está a corrente que eu fiz os 3 pontos. Então pego no mesmo lugar aquela corrente que fica mais aberta para quem é iniciante aí saber exatamente onde eu estou fazendo o ponto alto. E aqui o ponto baixo, sempre pulo o ponto alto, o meio ponto alto e faço ponto baixo em cima do ponto baixo. Então vou repetir mais esse aqui, olha, para você ver que eu vou voltar agora na corrente que eu fiz o conjunto de pontos e vou fazer o ponto alto no mesmo lugar. Vou seguir assim até o final da carreira.
Já estou chegando no final da carreira, eu vou fazer aqui o último conjunto. Olha, fiz ponto baixo, volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto e vou fazer ponto alto pegando na carreira de baixo. Após esse ponto alto, olha, eu vou fazer aqui o ponto alto, eu preciso finalizar com ponto baixo e já preciso fazer a troca de cor. Mas antes de fazer isso, eu vou puxar as duas pontas de fio que eu conduzi aqui para não ficar sobrando fio, para ajustar bem essas pontas de fio, não ficar aparecendo aqui a condução do fio. Essa aqui, olha, que eu estou trabalhando essa carreira, eu vou cortar, porque eu estou conduzindo ela desde o início, não vai soltar, então posso cortar aqui que ela já fica escondida nesse acúmulo de pontos e em toda a carreira também. E agora, olha, eu não preciso mais fazer arremate de pontas de fio, porque eu vou só fazer a troca de cores e já voltar com essa cor novamente na próxima carreira. E aqui vai mais uma dica. Veja que eu tenho os dois fios e eu vou dar a dica para ele não ficar assim, trançando um no outro, porque fica embolando, difícil de trabalhar, para você trabalhar o tempo todo com os fios na mesma posição, os novelos na mesma posição, puxando esse fio. O segredo está aqui, olha, eu vou fazer o ponto baixo para finalizar a carreira em cima do ponto baixo. Vou buscar a laçada da mesma cor que eu estou trabalhando essa carreira, fico com duas. Vou soltar esse fio na mesma posição que ele está, e só pegar o outro fio e finalizar esse ponto baixo. Veja que ele já está na mesma posição, ele não ficou trançando aqui. Se eu finalizar de outra maneira, deixa eu mostrar aqui, se eu pegar o fio de outro jeito, vou puxar esse fio, olha, a primeira laçada, e vou trançar desse jeito, levando esse fio verde para outra posição, para o outro lado. Veja que eu finalizei, mas agora os fios já ficam trançados aqui, olha. E quando eu finalizar de novo, eles vão ficar em posição diferente, já trocaram de posição, olha, já está cruzando aqui, tá? Então a maneira certa é soltar ele sempre na mesma posição que já está o novelo, assim você não vai precisar ficar desenrolando o fio. Esse fio está desse lado, então eu solto ele desse lado e já finalizo fazendo o ponto baixo com a laçada desse fio verde, e assim eu finalizo então a segunda carreira do trabalho. Para começar a terceira carreira, veja que eu tenho novamente os dois fios, vou trazer esse fio para frente e vou virar o trabalho. Vou posicionar no dedo somente o fio na cor verde, também, olha, na mesma posição, para não atrapalhar aqui os fios. Vou voltar aqui no último ponto baixo, vou introduzir a agulha e pego passando a agulha por baixo do fio que eu preciso conduzir e pego somente o fio que eu vou trabalhar a próxima carreira. Busco esse fio e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto. E ainda no mesmo lugar, vou fazer ponto alto. Ficou assim. Essa ponta de fio da cor que eu não vou trabalhar, eu vou puxar para ajustar e ficar com a lateral correta. E vou continuar sempre introduzindo a agulha, pegando debaixo desse fio para continuar conduzindo ele aqui. Veja que após esse conjunto com 3 pontos, eu vou pular 2 pontos, vou prender com ponto baixo no próximo ponto. Após prender com ponto baixo, eu vou completar o conjunto com 3 pontos, porém, o ponto alto eu vou continuar pegando na carreira de baixo. Então, eu vou fazer meio ponto alto aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. E o ponto alto eu vou fazer pegando, olha, no conjunto que eu fiz aqui, 2 pontos na carreira anterior, tá? É só vir com a agulha onde tem a outra cor, no pé desses pontos aqui, olha, para fazer o ponto alto. Então, vou só laçar o fio na agulha, vou buscar na carreira de baixo no conjunto onde eu fiz 2 pontos, o meio ponto alto mais o ponto baixo, e vou fazer o ponto alto aqui. E assim eu consigo ligar essas duas carreiras, olha. Vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou prender com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, nesse mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto. E pegando aqui na carreira de baixo, onde foram feitos os 2 pontos da carreira anterior, eu introduzo a agulha e faço ponto alto. Após fazer o ponto alto, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. No mesmo lugar, eu vou fazer meio ponto alto, fazendo aqui bem devagar para quem é iniciante aprender direitinho. E pegando lá na carreira de baixo, eu faço um ponto alto completo, alongando um pouco mais essa laçada do ponto alto. E vou seguir repetindo. Ponto baixo e meio ponto alto no mesmo lugar. E o ponto alto pegando na carreira de baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar ao final da carreira.
Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. Olha, o terceiro, né, o ponto alto eu pego sempre na carreira de baixo, e isso eu vou repetir durante todo o trabalho. Só que antes de prender aqui, nunca se esqueça de puxar esse fio para ajustar. Assim você consegue até ajustar a largura, não deixar sobrando fio aqui, porque se ficar muito frouxo, fica sobrando fio aqui, tá, entre uma carreira e outra, e fica parecendo bem diferente desses pontos. Quando vamos finalizar essa carreira, eu vou fazer sempre do mesmo jeito. Eu vou prender com ponto baixo, trocando a cor na última laçada. Busco o fio com a mesma cor que eu estou trabalhando, mas eu solto ele na mesma posição que eu deixei o fio e já volto com a nova cor, finalizando esse ponto baixo. Assim, olha, os fios nunca vão ficar trançados, embolando aqui um no outro. E assim, olha, eu terminei aqui então a terceira carreira, mas eu vou começar a repetir essas carreiras até formar o comprimento aqui do cachecol. Então vou só puxar esse fio para frente, os dois fios, vou virar o trabalho e vou posicionar no dedo somente a cor que eu vou trabalhar essa próxima carreira. A outra eu já deixo ela posicionada aqui em cima para conduzir ela até o final e assim eu já voltar com ela novamente. Então vou posicionar aqui esse fio no dedo, vou voltar no último ponto baixo, nunca se esqueça de pegar por debaixo do fio que nós vamos conduzir para fazer um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Assim. Pula 2 pontos, prenda com ponto baixo, olha só a repetição. Volta no mesmo lugar e faça meio ponto alto. E pegando na carreira de baixo, é só vir no canto dessa mesma cor que tem, olha, e fazer um ponto alto. Aqui não tem mais erro de onde introduzir essa agulha, porque você só precisa voltar na carreira de baixo no cantinho da mesma cor que você está trabalhando. Só voltar aqui embaixo, introduzir a agulha, buscar o fio para fazer o ponto alto, e aí ele vai dando esse efeito como se fosse as carreiras assim no comprimento da peça e não na largura. Fiz o ponto alto, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. É fácil também, não precisa ficar contando, que o ponto baixo fica também na mesma direção do que nós temos na carreira anterior. Então é só introduzir a agulha, prender com ponto baixo, fazer meio ponto alto no mesmo lugar e depois fazer o ponto alto pegando no cantinho da mesma cor na carreira de baixo. E agora eu vou seguir repetindo até o final da carreira e, na verdade, as próximas carreiras também são todas exatamente iguais, só repetição. Todas são feitas do mesmo jeito. Olha, fiz o ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Logo abaixo, no pé desse mesmo ponto baixo, é onde eu vou fazer o ponto alto, um pouquinho mais alongado. Vou fazer até o final dessa carreira para relembrar então como finaliza a carreira, como troca a cor e como volta com a próxima carreira também, para você memorizar mesmo, para fazer aí todo o comprimento do trabalho. Já estou chegando no final da carreira. Na hora de finalizar e fazer a troca de cor, é sempre do mesmo jeito. Olha só, vou fazer aqui o último ponto alto. Na hora de fazer o ponto baixo, eu pego no ponto baixo aqui da lateral. Temos 3 pontos, né? Pego sempre no ponto baixo. Vou buscar o fio da mesma cor, formando aqui a segunda laçada. E deixo o fio sempre na mesma posição, olha, eles estão assim, deixo ele na mesma posição e já finalizo com a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Então, como você pode ver, é sempre repetição, sempre do mesmo jeito. Pego os 2 fios, posiciono, viro o trabalho, coloco aqui no dedo somente o fio que eu vou trabalhar a próxima carreira, volto no mesmo ponto, passando a agulha debaixo do fio que eu vou conduzir, pego a cor que eu vou trabalhar essa carreira e faço um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Consigo ajustar essa lateral puxando a pontinha de fio, olha, ele ajusta o ponto aqui também, deixando ele correto aqui na lateral. Prendo com ponto baixo, no mesmo lugar faço meio ponto alto e no pé desse ponto baixo que eu fiz esse conjunto com 2 pontos, eu vou fazer o ponto alto, ou seja, na carreira de baixo, faço o ponto alto, alongando um pouquinho mais a laçada para completar. Como você pode ver, é só repetição mesmo, e ele já vai formando esse aspecto aqui como se as carreiras fossem no comprimento, e é só seguir fazendo isso até completar o comprimento que você precisa. Para o meu cachecol, eu vou fazer o comprimento com 1,80 m, então eu vou parar quando completar 1,60 m, ou seja, 20 centímetros menor do que o tamanho que eu preciso. E aí eu faço o tassel e completo o comprimento.
Digamos que você precise de um cachecol com 50 centímetros. Vá fazendo essas carreiras até completar 1,30 m, depois você faz o tassel e aí completa 1,50 m. A forma de começar e finalizar cada uma das carreiras é exatamente igual às que eu mostrei aqui. Então, se você tiver dúvida, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço aqui, na barra vermelha aparece assim, 5ª carreira. Clica que vai abrir os capítulos com os inícios de cada uma das carreiras anteriores. Pode fazer exatamente igual, pode seguir a 3ª, a 4ª carreira, a 2ª, é do mesmo jeito em todas elas, tá? Então eu vou seguir repetindo assim até completar 1,60 m de comprimento, e aí eu mostro para você que eu estou só repetindo as carreiras para você fazer exatamente igual. Em seguida eu mostro como finalizar a última carreira e fazer então o tassel. Seguir repetindo as carreiras sempre do mesmo jeito, olha, veja que eu estou fazendo a mesma coisa, os pontos sempre do mesmo jeito, sempre intercalando as cores e já estou completando aqui 1,60 m de comprimento. Deixa eu fazer aqui uma corrente para não soltar esse ponto, para eu mostrar para você que eu segui fazendo as carreiras do mesmo jeito, olha, tudo exatamente igual, do mesmo jeitinho, começando e finalizando exatamente igual eu fiz a 1ª, 2ª, 3ª carreira, e ele já foi formando o comprimento, olha, repetindo o mesmo ponto do mesmo jeito, a troca de cores que tem nos fios, né? Ele vai mudando a cor, já vai dando esse efeito, não precisa ficar se preocupando com fazer arremate. Olha, veja que eu comecei aqui com o verde, esse tom de ferrugem, né? E aqui eu segui repetindo e ele já vai trocando as cores, já vai dando esse efeito, olha, vai ficando bem legal. Aqui no final, olha, completando 1,60 m, eu já estou novamente com as mesmas cores. Isso é só coincidência, tá? Se você tem o novelo em uma posição diferente, terminado de cor diferente, não tem problema. A graça dessas cores aqui é realmente ficar bem misturado. Então eu vou completar essa carreira aqui com a mesma cor, assim já facilita até a forma de fazer o acabamento para eu mostrar para vocês aqui como eu vou fazer a última carreira. Eu vou completar mais essa carreira aqui para eu fazer a preparação para fazer o tassel desse lado também. Já estou chegando no final da carreira, olha aqui, então já estou completando o comprimento que eu preciso. Veja que eu estou conduzindo esse fio com essa cor que eu fiz a carreira anterior. Dessa vez, como eu não vou fazer a próxima carreira com a cor diferente, chegando aqui no final eu vou só cortar o fio. Ele foi conduzido aqui durante toda a carreira, exatamente como fiz no início, né, quando troquei de cor. Então aqui eu posso cortar esse fio que ele já fica feito o arremate, já tem o acabamento, ele não vai soltar, olha, tem todo esse espaço aqui, ele não vai ficar soltando. E aqui eu vou finalizar com ponto baixo e aí não preciso fazer a troca de cor. Assim, olha, já finalizo a última carreira com essa mesma cor. Veja que eu só comecei aqui com o verde também, então é só coincidência, viu, de terminar assim com a mesma cor. Se eu parasse aqui para completar só 1,5 m, talvez tivesse terminado numa cor assim, mas não tem nenhum problema. Veja que aqui nós temos os conjuntos de pontos, olha, e pulamos 2 correntes para fazer prendendo com ponto baixo, né? Novamente pulando 2 correntes, então aqui nós já temos o local exato para fazer o tassel, nessas 2 correntes que nós temos de espaço embaixo aqui de cada um desses conjuntos de pontos. Então nessa outra ponta aqui do trabalho, olha, vou fazer o seguinte, após finalizar aqui com o ponto baixo, vou virar o trabalho, trazendo esse fio para frente, viro o trabalho e vou voltar com a mesma cor. Nesse último ponto baixo eu vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo, é diferente, tá? Então faço somente um ponto baixo, aperto ele um pouquinho mais. Vou fazer 2 correntes para ficar mais ou menos com a distância de 2 pontos. Vou pular 2 pontos e prender com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Olha, pulo 1, 2 e vou fazer ponto baixíssimo e não ponto baixo. Busco o fio, passo nas laçadas de uma vez só. Assim ele fica preso e fica bem discreto, não fica volumoso para não ficar diferente. E assim eu tenho a alça com 2 correntes embaixo desse conjunto exatamente igual eu fiz na primeira carreira. Novamente 2 correntes de espaço, não pode apertar muito essas correntes, porque precisa ficar com a distância desses 2 pontos que eu vou pular. Vou no ponto baixo e faço ponto baixíssimo. 2 correntes e faço ponto baixíssimo. Samuca, tenho dificuldade para fazer ponto baixíssimo. Não tem problema, faço ponto baixo então, que vai dar certo também. Eu só faço ponto baixíssimo para ficar com mais ou menos a mesma aparência aqui da primeira carreira. Olha, deixa eu mostrar novamente que temos as 2 correntes aqui embaixo, mas veja que elas ficam bem discretas, ficam bem coladinhas aqui no conjunto de pontos. Olha, nós temos as 2 correntes, certo? E fazendo o ponto baixíssimo, a gente tem essa mesma aparência. Olha, ele fica bem coladinho aqui, fica bem discreto para a gente prender o tassel aqui também.
mas se prender com ponto baixo dá certo também. Eu vou seguir assim até chegar ao final da carreira. Chegando aqui no final, olha, eu fiz o penúltimo, ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes. E aqui na direção do último ponto baixo, eu faço um ponto baixo também para formar o cantinho. Faço uma corrente, vou alongar, deixar uma sobra bem grande aqui para fazer o arremate. E vou cortar o fio, apertar essa última corrente, olha, assim ele já faz um nozinho para prender. E essa ponta de fio e a inicial também eu vou prender junto com o tassel quando eu for fazer o tassel nessa alça aqui do cantinho. Veja que eu tenho a última carreira. Embaixo de cada um dos conjuntos eu tenho a alça com 2 correntes, olha, para prender o tassel então logo em seguida. Veja que eu formei então o comprimento do meu cachecol, agora só falta mesmo fazer o tassel. Acho que é o cachecol mais fácil que você já viu na sua vida, né? Bem fácil, só utilizei aqui o ponto bandeira para dar esse aspecto aqui bem legal. Utilizei a mistura de cores do Magic Pool para facilitar aqui, não precisar ficar fazendo tanta troca de cor. E agora eu vou ensinar para vocês então como fazer o tassel nas 2 pontas desse cachecol. Antes de fazer o tassel, deixa eu mostrar para vocês, né, que no início mostrei os 2 novelos bem gordão, fofinho. Depois de fazer a minha manta já com 1,60 m, tá faltando fazer o tassel, mas eu ainda tenho essa quantidade de fio em cada um dos novelos. Então significa que dá para fazer com sobra aqui o tassel nas 2 pontas, daria para fazer esse cachecol ainda maior utilizando 2 novelos de Magic Pool. Eu continuo puxando o fio aqui, olha, da parte de dentro da peça, né, um de cada novelo, olha, eu tenho aqui as 2 pontas de fio, deixa eu mostrar que continua puxando direitinho aqui o fio na parte de dentro. E para fazer o tassel eu vou utilizar assim, as 2 cores, assim eu continuo misturando as cores para deixar bem alegre. Vou utilizar aqui uma tampinha para servir de medida aqui para cortar esses fios, mas você pode utilizar uma aí que tenha 10 centímetros de largura, assim você consegue manter o comprimento que você precisa. Por exemplo, eu fiz o meu cachecol com 1,60 m porque eu vou fazer esse tassel com 10 centímetros, que é esse comprimento aqui. Então eu vou enrolar aqui algumas vezes, olha. Só enrolando os fios, puxando dos 2 novelos, assim eu consigo continuar misturando as cores, olha, continuo puxando dos 2 novelos, e vou fazer algumas voltas aqui para depois cortar. Você vai precisar fazer isso, olha, para ter 4 fios para cada um dos tassel que você vai fazer. Você pode enrolar isso várias vezes, ou assim, de pouco em pouco, ou enrolar uma vez só, muitas voltas aqui, mas cortar assim no meio, para ficar com os fios aqui para fazer o tassel. Para cada tassel, como eu disse, eu vou utilizar 4 fios. Então eu vou pegar assim, olha, pode pegar cores misturadas, pode pegar 2 de cada, se enrolar as outras cores também. Vamos precisar de 4 fios menores, desse jeito. E para fazer o arremate do tassel, eu preciso de um fio maior. Eu vou cortar também assim de 2 em 2, que assim já facilita, né? Cada vez que eu cortar aqui já faço para 2 tassel. Veja que eu vou fazer 2 voltas dessa vez. 1, 2. E vou cortar somente a ponta final aqui. Não corto no meio essa outra parte porque eu quero esse fio com o dobro do comprimento dos outros que eu cortei. Veja que ele fica bem mais comprido, olha, para fazer o arremate. Esse aqui menorzinho para fazer o tassel. Então para cada tassel eu vou precisar de 4 fios menores e um fio maior para fazer o arremate. Eu vou cortar vários pedaços de fio assim para fazer o arremate. Para cada uma das pontas do cachecol, eu preciso de 9 conjuntos assim com 4 fios. São 9 em cada ponta, então 18 conjuntos no total, com 4 fios assim menores, e 18 fios maiores assim para fazer o arremate nas 2 pontas. Vou cortar todos eles aqui para eu mostrar para você como fazer o tassel de forma bem fácil também. Veja que eu cortei os fios maiores para fazer o arremate no tassel, esse aqui tem o dobro do comprimento, e cortei também os fios menores para utilizar assim em conjunto com 4 fios para fazer cada tassel na ponta aqui do cachecol. Então já tenho aqui fio cortado para fazer todos eles, e na ponta do cachecol é do mesmo jeito, né? Nas 2 pontas aqui do cachecol exatamente igual. Eu vou utilizar agulha de crochê para passar esses conjuntos aqui com 4 fios menores em cada uma das alças que nós temos aqui com 2 correntes. As 2 pontas são exatamente iguais, então eu vou fazer só passar aqui os conjuntos com 4 fios assim e deixar eles mais ou menos posicionados na metade. Não precisa ficar certinho, tá? Só passar assim os conjuntos com 4 fios em cada uma dessas alças. Nessa ponta aqui que nós já temos essa pontinha de fio, aqui do mesmo jeito, você pode pegar 4 fios, passar do mesmo jeito. Se não quiser passar com agulha de crochê, se facilitar, pode dobrar assim e passar com a mão mesmo, olha.
pegando aqui nessas alças. O importante é passar os 4 fios. Para mim fica mais difícil, olha, quando vai puxar aqui talvez não consiga passar todos, mas conseguir passar os 4 fios aqui, pronto. Só ajustar eles para ficar mais ou menos com o mesmo tamanho aqui para fazer o tassel também. Então vou passar esses conjuntos de fio em todas essas alças. Olha, posicionei aqui os fios então em todas as alças e agora para fazer o arremate eu vou utilizar o fio maior e basta um fio, tá, desses maiores aqui para fazer o arremate do tassel e é bem fácil também. Eu vou posicionar esse fio deixando uma sobra um pouco maior do que as outras aqui, do que as outras pontas de fio, para facilitar encontrar esse fio aqui para puxar na hora de fazer o arremate. Veja que eu estou com o fio maior, só posicionei aqui no comprimento, deixando ele com uma sobra um pouquinho maior. Aqui, olha, no pé da alça eu vou pegar o conjunto com os 4 fios ao mesmo tempo e esse fio maior eu vou fazer uma laçada desse jeito. Depois eu vou fazer uma volta completa agora, deixando esse fio em cima do dedo polegar, desse jeito. A ponta de fio maior eu vou passar na alça que está no polegar, assim. E sem soltar esse fio que eu estou segurando aquela laçada, eu vou puxar até prender totalmente ali, olha. Quando ele fica menorzinho, eu posso puxar essa alça menor também para prender essa alça aqui do tassel. E continuo com essa laçada assim desse fio maior. Com essa ponta de fio ainda, eu vou fazer aqui 4 ou 5 voltas, começando um pouquinho mais embaixo, assim, olha, a primeira volta um pouquinho mais embaixo, e depois vou subindo em direção ao final ali do tassel, e aqui eu ajusto bastante essas laçadas, essas voltas aqui, para deixar o tassel bem ajustado, tá? Pode fazer 5, 6 voltas, não tem problema. O interessante é ir sempre subindo com essas voltas aqui para chegar o máximo possível no pé do tassel. A mesma quantidade de voltas que você fizer em um, faça nos outros também para que fiquem todos iguais. Aqui, olha, após completar a quantidade de voltas, passo a ponta de fio em direção ao comprimento aqui do cachecol, passando nessa laçada. E agora eu vou pegar aquela ponta de fio maior que eu deixei um pouco maior para facilitar e vou puxar ela para prender essa laçada assim, olha, desse jeito. Quando ela sumir ali dentro, eu já consigo puxar as 2 pontas de fio para ajustar essa alcinha aqui também. Só puxar as 2, ajustar bem e pronto. Eu vou fazer assim com todos eles. Essa ponta de fio que está aqui no comprimento do cachecol, eu vou pegar para fazer o arremate com uma agulha de tapeceiro. Essa aqui que eu utilizo é uma número 14. Vou colocar esse fio na agulha e agora eu vou fazer o trajeto contrário, pegando aqui, olha, passando dentro da alça, saindo para o outro lado. Do outro lado eu vou virar ele aqui para mostrar que eu vou costurar dentro dessas voltas que eu fiz aqui do arremate, passando dentro da voltinha assim, essas voltas todas, levando a ponta de fio em direção às outras pontas de fio também. Puxa bem para ele ajustar. Agora, olha, tem o tassel completo e as pontas de fio estão todas de um lado só para fazer o arremate, fazer o acabamento. Eu vou fazer exatamente igual em todas as pontas, mas eu vou mostrar para você mais uma vez, para você memorizar. Aqui, olha, vou pegar todos os fios que estão nessa alça, segurar. Esse fio maior, vou deixar uma ponta um pouco maior para facilitar aqui na hora de fazer o arremate, né, para puxar ela e fazer o arremate da alça. Aqui a outra ponta, eu vou fazer uma laçada segurando desse jeito, olha, seguro, faço uma laçadinha, prendo novamente com o dedo polegar. Faço uma volta completa, passando em cima desse dedo polegar, e a ponta de fio eu passo na alça que está aqui no dedo. E vou puxando essa ponta de fio sem soltar o polegar para prender ali aquela alça. Olha, veja que é o mesmo fio que está aqui, então eu puxo os dois para fazer como se fosse um nó aqui e prender bem esse tassel. Ele prende com essa alça e essa ponta de fio continua maior. E aqui eu vou fazer algumas voltas, no outro eu fiz 6 voltas, então vou fazer exatamente igual. Olha, começando um pouquinho mais abaixo, seguro ele na parte de baixo, vou fazer 6 voltas levando essa ponta de fio, enrolando aqui em direção ao acabamento do tassel. 2, 3, 4, 5, 6 voltas, olha. E agora, pego a ponta de fio e passo em direção ao comprimento do cachecol nessa laçadinha. Após fazer isso, eu vou pegar a ponta de fio que eu deixei maior, que é a ponta que tem essa laçada, e vou puxar para esconder essa pontinha de fio para que o nó fique dentro das voltas. Quando ele esconde, eu posso puxar as 2 pontas de fio ao mesmo tempo para amarrar totalmente
esse tassel e ele não ficar soltando e nem ficar aparecendo o nó. Essa outra ponta de fio eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Vou virar o trabalho, olha, passando ele aqui dentro da alça. Viro o trabalho. E passo essa ponta de fio dentro das voltas, levando em direção às outras pontas de fio para completar esse tassel também. Como eu disse, eu vou fazer exatamente igual em todos eles e nas duas pontas. E depois eu mostro para você como eu vou cortar aqui para deixar todos exatamente iguais. Veja que eu fiz o tassel então nas duas pontas e eu tomei o cuidado, olha, de ir intercalando as cores aqui que eu utilizei para fazer o arremate do tassel, para ficar assim, intercalado aqui as cores também, já que eu utilizei, né, nas pontas aqui dela essas duas cores, assim ficou intercalado também as cores do acabamento. Aqui, olha, na hora de cortar nem precisa colocar uma régua assim para deixar eles todos exatamente iguais. Se você pegar cada um desses tassel, olha, pegando aqui mais ou menos no comprimento das últimas pontas de fio e cortar. Não precisa se preocupar se alguns ficam um pouquinho menor. Só pegar cada um deles aqui, puxa até mais ou menos o máximo onde tem vários, olha, e corta as pontinhas. Assim eles já vão ficando certinho, olha, não precisa colocar régua, eles ficam bonitos assim mesmo. Veja que eu vou fazer isso com todos eles e aí já temos o cachecol pronto. Cortei as pontas de fio e veja que já fica certinho sem precisar utilizar régua, nem ficar medindo o comprimento aqui de cada um deles. E tenho aqui o cachecol prontinho. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!